A história do Lorde da Guerra, Winston Churchill. Winston Leonard Spencer Churchill nasceu em 30 de novembro de 1874, na casa de seus avós. Dos avós dele, viu? Não seu aí que você tá assistindo. É a pior merda que eu já vi. E seus avós eram conhecidos como os Duques de Marlborough. E se tem esse nome aí, você já sabe que o negócio é pauleira. Ele foi o primeiro filho do casal Jenny e Randolph Churchill. E a família dele não passava nem um pouco de dificuldade. Até porque o avô dele, que era o John, era político e seu pai também. E a sua mãe, que era a Jenny, era filha de um milionário de Wall Street, lá dos Estados Unidos, aquele negócio do filme mesmo, Wall Street. E o nome dele era Leonard Jerome. Winston Spencer Churchill was born on 30 November 1874, at the height of the Victorian era, marked by a strict formality and rigidly divided social classes. Young Winston found himself ensconced at the top of society. Apesar do Churchill não ter dificuldade nenhuma na questão do dinheiro, ele tinha outros problemas. Por exemplo, seus pais eram bem distantes dele. Pra você ter uma ideia, a Jenny, ela era muito baladeira. Só que não é aquelas baladas que você sai e tem uma mulher rebolando no banheiro, não é isso não. Era aqueles bailes chiques, sabe? Aqueles bailes antigos com aqueles vestidões lá. Então, ela gostava muito de ir neles, então acabava deixando o Churchill com a sua governanta. E o pai do Churchill, Randolph, tinha sífilis. E essa doença não era tratável na época, então ele acabou enlouquecendo e acabou prejudicando ele no trabalho e também afastando ele do filho. E quando completou 5 anos, o Churchill acabou ganhando um irmãozinho, que se chamava Jack. E apesar de eles serem irmãos, eles eram bem diferentes. O Jack era bem calmo, enquanto o Churchill parecia que tinha tomado um cereal matinal radical, de tão agitado que era. E tanto o Jack quanto o Churchill praticamente nem viam os pais direito. Eles só viam a senhorita Everest, que era a governanta que cuidava deles. Eles iam praticamente da praia para a casa dos avós. Da casa dos avós para a praia. Só que isso acabou mudando quando Churchill completou 7 anos. E foi mandado para St. George's, que era uma escola primária e era muito boa inclusive. E preparava os meninos, como posso dizer, ricos, né? Para as melhores public schools do país, que eram as escolas da primeira para a 5ª série. Aí você deve estar pensando, nossa, mas então o Churchill já estava com o futuro garantido, né? Entendi. Não, o Churchill odiava essa escola. Ele tirava péssimas notas e também era muito bagunceiro. Só que tinha um porém. Naquela época, se você era bagunceiro, você não ia pra diretora, ela chamava sua mãe e boa. Não, meu parceiro, você apanhava lá. E quando o Churchill voltou com a marca do apanhamento, se é que existe essa palavra, na bunda, ele acabou sendo tirado da escola. Mas o Churchill tinha que continuar estudando, não é mesmo? Então ele acabou indo para o colégio de Brighton, onde suas notas até melhoraram, mas seu comportamento, nossa, era um cocô, parecia até o Neymar no PSG. Mas enquanto ele tinha problemas com a escola, o seu pai, o Randolph, acabava subindo de cargo lá na Câmara. E acabou atingindo o cargo de líder, que era tipo um coordenador ou um presidente da Câmara. Porém, com a sífilis ele acabava parecendo um velho. Ele resmungava de tudo, sua cara era toda enrugada. Enfim, a sífilis estava acabando com ele já. Em 1888, quando chegou o último ano de Brighton, as notas do Churchill estavam até que razoáveis, mas a única que estava boa mesmo era de latim. Eu acho que os pais dele devem ter pensado, né? Puxa, olha só, nosso filho não é um jumento, ele sabe latim. Resolveram colocar ele na escola de Harrow, que era uma escola que focava principalmente nas linguagens. E o Churchill até que se saiu bem no começo, porém, o comportamento dele continuou meio merda. E o pai dele ficou meio puto. E quando Randolph percebeu que o seu filho Churchill não daria para nenhuma universidade de grande ponta, por exemplo Oxford, resolveu oferecer para ele que ele entrasse no exército. E por incrível que pareça, o Churchill gostou da ideia, porque ele adorava tudo que era relacionado ao exército. O Randolph, vendo a animação do seu filho, pediu para que ele estudasse bastante e passasse de primeira. E o Churchill finalmente conseguiu passar de primeira em alguma coisa. Mas quando ele pensou que o seu pai ia sentir admiração por ele, não deu muito certo não. O Randolph já meio que pensava que o Churchill ia ser um fracassado. Porém, apesar de seu pai pensar assim, teve várias pessoas que admiravam o Churchill lá no exército. Por exemplo, tinha um médico, né? Que o Churchill foi lá para corrigir um erro de fala. Porque meio que ele falava o S errado, não lembro. E o médico disse para ele, olha meu filho, esse problema aí não vai mudar em nada a sua vida no exército. E ele recebeu a seguinte resposta, é que eu quero ser que nem meu pai.
Eu quero fazer discursos na Câmara e eu não posso errar o S. Aí o médico ficou, uou! Nos exames finais da Academia do Exército, adivinhem só o que o jovem Winston ficava fazendo? Estudando? Não. Ele ficava fazendo aula de esgrima e também artigos pro jornal da escola. Só que ele teve ajuda de um professor particular, então meio que ele tomou no cu porque ele reprovou na primeira vez. Mas na segunda, aí sim, na segunda ele chegou lá e reprovou de novo. Pois é. Agora imaginem só. Se o pai dele já achava ele um merda antes, agora então... E foi só em 1893 que o Churchill na terceira vez conseguiu passar no exame final. E ficou todo feliz, né? Olha só, papai! Eu passei, olha só! Aí o pai dele pegou, olhou e percebeu que ele não tinha atingido a nota suficiente para entrar para a infantaria. Ele iria ter um cargo menor no exército. At age 7, young Winston was shipped off to boarding school. At 13, he transferred to Harrow, where he remained a hit-or-miss student. His grades made admission to top-tier universities like Oxford or Cambridge unlikely. So he set his sights on Sandhurst, Britain's West Point. It took 3 attempts before he was finally accepted into the cavalry. It brought about one of the most crushing rebukes that any father has ever delivered. Então o pai dele olhou. Nossa, que merda, hein, Churchill? Galera, apesar da brincadeira, é sério mesmo, o pai do Churchill meio que desprezava ele. Só que ele idolatrava seu pai, porque ele queria ser um político. Ele cresceu entre os políticos, né? E o Randolph tem uns discursos muito bons. Então ele meio que era um ídolo do Churchill. Apesar das notas insuficientes, o Winston conseguiu uma vaga na infantaria, porque meio que os caras lá que tinham tirado grandes notas quiseram buscar outros cargos. E finalmente o Churchill estava fazendo algo que gostava. Ele se empenhava bastante, apesar da rotina pesada. E vocês acham que isso ia ser suficiente para agradar o pai dele? Claro que não. Mas não é meio que culpa do pai dele. A sífilis já estava tomando conta da cabeça do cara. Ele continuava criticando o Churchill, comparando ele com o Jack. E o Churchill a única coisa que fazia era se desculpar. E o médico da família, percebendo isso, resolveu mandar o pai do Churchill para uma viagem, para ver se assim ele melhorava. Porém, a viagem só atrapalhou mais, e o Randolph não aguentou e teve que voltar. Porém, quando ele voltou, ele acabou ficando em coma. E meio que no dia 2 de janeiro de 1855, Randolph Churchill faleceu e o Winston não teve nem a oportunidade de mostrar para o seu pai que ele se formou entre os primeiros da turma. After his father's death, for the next decade his mother did everything for him and was a fantastic solace. As he said once, in order to help me, she left no stone unturned and no cutlet uncooked. Mas apesar disso, a vida do Churchill melhorou, porque agora ele não tinha que aguentar o pai dele enchendo o saco, ficar sempre comparando ele. Ele tava feliz pra caramba no exército, pulando, coisa de louco, sabe? Porém, ele ainda tinha uma meta muito grande na vida dele, que era de virar político. Mas pra isso ele precisava de votos, não é? Ele tinha uma maneira muito louca de pensar em conseguir votos, que era bem simples. Fazer um gesto heróico no exército. E sendo assim, né? O Churchill entrou para uma cavalaria perto de Londres. E usando a importância de sua família, ele conseguiu ser enviado para uma porradaria que estava tendo lá em Cuba. Enquanto o CI estava com o cu fechado para ir pro tiro de guerra, o Churchill fez questão de ser enviado para o conflito de Cuba. E ainda ganhou uma medalha quando o local que ele estava foi atacado. Só que tem um detalhe, ele não foi lá como combatente, ele foi lá como correspondente de guerra. Pois é. E quando ele voltou pra Inglaterra, ele voltou todo oriçado, né? Agora sim eu vou pro parlamento. Ele até tentou conversar com alguns amigos do pai dele. Mas não tinha jeito, ele ia ter que se tornar alguém bem popular. Além de se tornar popular, ele ainda teria que ter dinheiro, né? Porque os parlamentares naquela época não ganhavam salários. Pois é, né? É de invejar isso, né? Só que a ideia do Churchill de ficar famoso pelo exército estava meio complicado, porque naquela época não estavam tendo muitas guerras. O que é bom, né? Se parar pra pensar. E estava tão complicado que uma vez a turma do Churchill foi enviada para a Índia. Só que em vez deles ficarem lá trocando porrada, soco na boca com os outros caras lá, eles não tinham nada para fazer. Tanto que as principais atividades do Churchill eram jogar polo, que eu não sei direito o que é polo, né? E a principal atividade dele era ler livros sobre história e filosofia. E quando Churchill pegou férias, ele voltou para a Inglaterra de novo tentando entrar para o parlamento.
E dessa vez ele escolheu até um partido, que era o Partido Conservador, que era do pai dele. E depois de muito insistir, ele até conseguiu fazer alguns discursos, e foi até aplaudido. Alguns dias depois, o Churchill leu que estava tendo um conflito lá na fronteira com a Índia. E como ele estava todo taradão por guerra, ele ficou de pau duraço e resolveu pegar um cargo lá. Porém, não sobrou nenhum para ele. Então a única alternativa seria voltar a ser correspondente de guerra. Ele conseguiu e foi mandado para lá. E depois dessa guerra ele acabou voltando para o seu posto lá na Índia. Ele acabou escrevendo um livro, que se chamava The Story of the Malacan Field Force. Esse livro foi tão bem escrito que acabou até em mãos importantes, como membros do governo, e esses membros até mesmo mandaram cartas para o Churchill elogiando o seu livro. Em 1898, o tarado das guerras achou outro conflito interessante, que era um que estava tendo na África, entre os muçulmanos, que estavam querendo deixar de ser colônia dos britânicos, e os britânicos, né? Só que tinha um problema. Alguns comandantes lá da guerra não gostavam do Churchill, porque pensavam que ele só queria fama, que de certa maneira é verdade, né? A sorte dele foi que o primeiro-ministro, Salisbury, leu o livro dele sobre a Índia e resolveu mandá-lo lá para a África. Ele acompanharia o comandante Kitchener, que era o comandante dos britânicos, além, é claro, de ser correspondente de guerra do Morning Post. No meio dessa guerra, teve uma hora lá perto do Nilo que alguns muçulmanos estavam tentando defender o túmulo de seu líder, enquanto Kitchener avançava para a capital dos muçulmanos, que era Omdurman, ou algo assim. E foi nesse momento que o Churchill disse que, atuando pela cavalaria, matou pelo menos 3 homens. Aí você fala, nossa, mas só isso? Eu duvido que você consiga matar um cara, tá bom? Exceto se for louco, né? Aí tudo bem. Resumindo essa guerra, os britânicos, apesar das baixas, conseguiram vencer. E o Kitchener até virou um herói, e poderia ter sido maior se não fosse por causa do Churchill. Então, vocês lembram que o Churchill foi lá de correspondente, não é? Então, digamos assim que as cartas que ele mandava da África tinham um pouco de spoiler sobre o que o Kitchener fazia. Para você ter uma ideia, segundo as escrituras do Churchill, o Kitchener, além de matar muçulmanos que se rendiam sem motivo nenhum, ele ainda pegou o túmulo do líder dos muçulmanos, abriu, pegou os ossos e jogou no rio, mostrando um total desrespeito com os locais. Porém, as escrituras não tinham só coisa ruim do comandante, né? Também tinham coisas boas. E com isso, o Churchill conseguiu ganhar muita credibilidade. E seus artigos ajudaram ele a ganhar muito dinheiro, o que era preciso se ele quisesse um cargo lá na Câmara dos Comuns, no Parlamento. Bem, agora uma pausinha só para explicar o que é a Câmara dos Comuns. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. O parlamento inglês é dividido em 2 casas, como se fosse aqui no Brasil a Câmara dos Deputados e o Senado. Porém, lá tem outros nomes, que é a Câmara dos Lordes e a Câmara dos Comuns. A Câmara dos Lordes, quem escolhe os seus representantes é a nobreza e a coroa, ou seja, o rei ou a rainha. E a Câmara dos Comuns é escolhida pelo povo, através das eleições. Entendeu? Suave? Quando terminou essa guerra, o Churchill teve que voltar lá para a Índia, porque ele tinha obrigações ainda com a sua cavalaria. Lembra que ele tinha se alistado lá? Então, quando acabou essa obrigação, ele foi voando lá para a Inglaterra para tentar de novo as eleições. Aí você acha que ele conseguiu de primeira? Mas é lógico, cara, que não conseguiu não. Ele levou um sacolé. Porque o local que ele tinha escolhido era de classe trabalhadora e os discursos dele, que eram conservadores, não agradaram em nada ao povo de lá. Então ele se lascou. Depois que ele perdeu as eleições, ele conseguiu mais tempo livre e usou esse tempo para escrever mais um livro, que se chamava A Guerra do Rio Nilo. Só que não demorou muito tempo para que o Churchill achasse mais uma guerra para se envolver. Só que diferente das outras vezes, essa guerra sim mudaria a vida do Churchill. Na África do Sul estava tendo um problema. Alguns estrangeiros que iam lá para pegar ouro estavam entrando em conflito com o povo local, que se chamava Boeres, porque os Boeres não estavam querendo dar cidadania para os estrangeiros continuarem trabalhando lá, pegando ouro. E não demorou muito pro pau comer solto. E o Churchill, de pau duraço, foi correndo pro Morning Post para ver se conseguia algum cargo de repórter de guerra de novo. E adivinhem só, ele conseguiu. E em 1899, a Guerra dos Boeres de fato explodiu. E quando o Churchill chegou lá na África, ele viu que o conflito seria bem complicado. Os Boeres já tinham até conseguido pegar algumas colônias britânicas da África. Em um momento dessa guerra, alguns soldados britânicos foram enviados para uma jornada para pegar informações de trem, e o Churchill aceitou acompanhar eles. Só que teve um probleminha. No meio dessa jornada, alguns Boeres fizeram uma emboscada. Eles ficaram esperando o trem de um lugar alto. Quando esse trem passou, em um ataque só, eles capotaram o trem.
Quando o inimigo começou a atirar, o Churchill foi lá para trás no trem e tentou tirar alguns vagões do trilho. Só que não deu certo, então ele tentou pegar alguns feridos, colocar em uma locomotiva e dar o fora dali. Só que no meio do caminho ele encontrou alguns boeres. Quando ele foi tentar sacar o revólver dele, ele percebeu um negócio. Ele tinha esquecido a porra do revólver no trem, olha que jumento, e ele acabou sendo preso. E lá na prisão ele tentou usar a família dele como influência para dar o fora dali. Só que também não deu certo. Mas felizmente ele foi convidado por outros 2 prisioneiros para uma fuga. E essa fuga parecia boa, porque um prisioneiro sabia falar a língua local e o outro tinha um mapa. Então Churchill aceitou. Winston Churchill left the army in 1899. Hoping his combat experience would bolster his reputation, he made a run for Parliament and lost. Undeterred, he found work as a war correspondent for London's Morning Post. He was in South Africa in the Anglo-Boer War, and he was taken prisoner and escaped with a price of £25 on his head for his recapture, dead or alive. Bem, aí na hora certa, o Winston pulou a janela, vestido de cidadão local, e foi andando. Só que teve um problema. Lembra dos 2 caras que iam com ele? Então, não foram com ele. Ele estava sozinho, sem mapa e sem saber a língua local. Ele tinha que continuar andando, né? Qualquer coisa era melhor do que estar em uma prisão militar. Então ele andou até que achou um trilho de trem. E ele seguiu até uma estação, onde ele achou um vagão. Ele não pensou 2 vezes e pulou dentro. O Churchill ficou nesse vagão e acabou dormindo nele. Só que na manhã seguinte ele não pensou 2 vezes em pular para fora e foi em direção a uma montanha. Nessa montanha ele viu uma aldeia e ficou até feliz, né, pensando que fosse a salvação dele. Porém, ele viu alguns boeres ali naquele local, então ele acabou cagando nas calças e voltou para trás. Ficou esperando outro trem. Porém, quando ele seguia os trilhos para ver se achava algum trem, ele acabou em uma estação. E nessa estação ele escutou algumas pessoas falando em afrikaner, que era a língua dos boeres. E de novo ele se cagou e meteu o pé dali. E o Churchill continuou andando e andando. O problema é que já estava escurecendo, e o Churchill já estava cansado e sozinho. A única coisa que dava esperanças para ele era o seu treinamento militar e suas outras experiências que teve nas guerras. E por sorte dele, no meio dessa escuridão, ele avistou algumas casas iluminadas. E ele lembrou na hora que tem alguns ingleses mineradores que trabalhavam na região. Então ele pensou, poxa, já tô cagado aqui, né? O que custa tentar? Vai que eu bato em alguma casa e nessa casa tem algum inglês. E lá foi ele. Então desesperadamente ele bateu em uma das casas. E alguém respondeu para ele, quem é? Só que essa resposta foi em afrikaner. E isso deu uma certa trancada no cu do garoto. Então ele respondeu, socorro, preciso de ajuda, sofri um acidente. Então um cara abriu a porta de uma das casas, perguntou pro Churchill em inglês, que tipo de acidente é esse? Então o Winston resolveu contar a verdade. E por sorte dele, o cara respondeu, que sorte sua bater nessa casa, nós vamos ajudá-lo. O homem que ajudou se chamava Howard, ele era gerente da mina local. Ele escondeu o rapaz dentro de uma das minas até ter um plano, e quando o plano surgiu, foi o seguinte. Eles iriam esconder o Churchill dentro de um embarque de lã que iria direto para uma região que hoje é Moçambique. Essa região era tranquila, e por incrível que pareça, esse plano deu certo, e era o acontecimento que o Churchill tanto esperava. Em 1900 ele voltou para Londres e tentou novas eleições, ainda no Partido Conservador. Só que adivinha qual que era o tema dos debates na época? Exatamente, a Guerra dos Boeres. Ou seja, o Churchill fez um esculacho, e além de ser eleito, ele ainda conseguiu fazer algumas palestras sobre o assunto, ganhando muito dinheiro, ou seja, ele iria se parlamentar sem nenhuma preocupação. Em fevereiro de 1901, quando o Congresso se abriu para os eleitos, o Churchill chegou arregaçando, porque ele tinha estudado muito para isso. O problema é que no seu discurso ele fez uma crítica ao governo, e o seu partido meio que não gostou disso. Então meio que ele começou a ter um conflito dentro do Partido Conservador. Só que isso se resolveu quando o Churchill mudou para o Partido Liberal. Ele até gostou, porque ele se identificava bastante com o livre comércio. Em 1905, quando um governo liberal acabou assumindo, ele se tornou secretário de Estado e trabalhou junto com o Lord Elgin. E apesar do Churchill querer sempre chamar a atenção e isso de certa maneira acabar dando alguns problemas, os dois trabalhavam bem juntos. Mas ele não ficou parado nisso aí não.
Quando Heber Smith, que era o primeiro-ministro, assumiu, ele passou o Churchill para a Câmara do Comércio. E o detalhe é que o Churchill assumiu esse cargo com 33 anos, um ano mais cedo do que o pai dele quando assumiu o primeiro ministério. Agora, dando uma pausa na vida profissional do Winston Churchill, vamos um pouco mais pro pessoal. Porque aconteceu algo muito interessante. Em um jantar que teve, uma moça sentou do lado dele e, acreditem, ele se apaixonou. E essa moça se chamava Clementine Rosier, ou Rosier, não sei exatamente. Só que não seria fácil, pois existiam vários gados que ficavam atrás dela. E o jeito que ele pensou para vencer esses caras foi bem diferente. Ele mandou várias cartas para ela, elogiando ela. E imaginem só, deu certo. E em 12 de setembro de 1908, Winston Churchill acabou se casando em uma união que duraria 57 anos. Agora, voltando um pouco pro lado profissional, né? Ele acabou conhecendo seu novo chefe, que seria David Lloyd George, que era o ministro das Finanças, que inclusive era também do Partido Liberal. E uma das coisas mais importantes que essa dupla fez foi limitar o orçamento da Marinha, que não era fácil não, porque a Marinha era tipo o tesouro da Inglaterra. Muitos foram contra isso, inclusive o próprio primeiro-ministro da época, o Asquith, ou sei lá como fala, Asquith. Apesar disso, o Asquith gostava muito do Churchill, tanto que quando venceu as eleições novamente, o primeiro-ministro nomeou Churchill para o Ministério do Interior, que cuidava basicamente da Previdência e da Segurança Nacional. É um cargo pouco importante só, né? Nos 20 meses que ele ficou no cargo, várias coisas foram feitas. Por exemplo, ele mudou a prisão por dívida para o reembolso. Pois é, quem não pagava dívida era preso. E também ele colocou o programa educacional para os presos. Mas o que marcou mesmo foi a maneira com que ele reagia às greves. Teve 2 exemplos. Um deles foi quando um grupo revolucionário se refugiou em um prédio. O detalhe é que esse grupo tinha matado policiais e também cometido assaltos. Só que teve um momento, quando Churchill foi chamado, que esse prédio pegou fogo e ele não deixou que nenhum bombeiro intervisse. A outra vez foi até mais tranquilo, foi numa greve de ferroviários, quando ele enviou 50 mil soldados para que resolvesse a situação, e conseguiu resolver pacificamente. Apesar das críticas e exageros, foram bons meses nesse ministério. Só que em 1911, a Alemanha começou a chamar a atenção do Churchill. Enquanto as pessoas ficavam pensando em qual lado apoiar na guerra, o Churchill só tinha a cabeça para uma coisa: a cadeira de ministro da Marinha, porque ele queria muito aplicar sua política na guerra. E em setembro de 1911, o Asquith deu essa oportunidade para ele. Ele virou o ministro da Marinha. Ele ficou todo empolgado lá, fazendo de tudo, estudando. Só que tem uma coisa, as pessoas não estavam ficando muito felizes com ele ali não, porque ele tinha uma política que era o seguinte: quem não agradava ele demitia do cargo. Apesar das críticas por causa do seu jeito de fazer as coisas, ele melhorou muita coisa na área. Por exemplo, ele passou o combustível de carvão para óleo e também melhorou o armamento da Marinha. Só que para tudo isso ele ficava pedindo dinheiro, né? E teve uma hora que até ficou uma pressão para cima dele para ele ser demitido, porque ele pedia muito dinheiro. Enquanto várias pessoas estavam tremendo, o Churchill estava empolgadaço. Quando se iniciou o quebra-pau, ele foi correndo para a residência dos ministros, onde ficavam discutindo sobre a guerra. Eu não vou entrar em detalhes sobre a Primeira Guerra, mas só para explicar o que estava acontecendo, em 28 de julho de 1914, quando o arquiduque Francisco Ferdinando acabou sendo assassinado lá na Sérvia, lembrando que ele era arquiduque do Império Austro-Húngaro, acabou se iniciando um conflito. E por causa de várias alianças, foram formados 2 blocos, a Tríplice Entente, com o Império Britânico, o Império Russo e a França, contra a Tríplice Aliança, que era formada pelo Império Alemão, o Império Austro-Húngaro e a Itália. Porém, vários outros países acabaram sendo envolvidos, mas são esses daí os mais falados. Infelizmente para o Churchills, os primeiros conflitos foram em terra, e a marinha só servia de transporte. A única coisa que o Churchill fazia era ficar dando dicas de estratégia. Ele até mesmo se estranhava com o ministro da guerra, que por incrível que pareça era o Kitchener, aquele general lá da África mesmo. Só que a animação do Churchill acabou se tornando um problema. Pra vocês terem uma ideia, ele ficava visitando constantemente as frentes de combate, e isso irritava os generais. Um outro exemplo foi quando ele, junto com o Kitchener, enviaram umas tropas lá para a Bélgica. Só que essas tropas eram mal treinadas e acabaram sendo dizimadas. Para completar, o Churchill sequestrou um navio turco. E lembra que eu falei para vocês que vários outros povos participaram da guerra, além daqueles que eu falei?
Então, o Império Turco foi um desses. Eles só entraram para a guerra e contra os britânicos por causa desse sequestro de navio. E nisso, o ministro do exército e o ministro da marinha precisavam pensar em uma maneira de acabar com os turcos. E o Churchill achou que seria uma boa ideia usar o Estreito de Dardanelos, que era um canal de água que dava exatamente em Constantinopla, que era a capital da Turquia. E o pessoal gostou da ideia. Só que ninguém percebeu que esse canal estava cheio de minas, e não essas minas que você está pensando, são as minas que explodem, e de canhões, o que daria uma merda gigantesca. Em 19 de fevereiro de 1915, 8 navios britânicos e 4 franceses foram até o estreito. E estavam indo bem, eles estavam atirando nos fortes turcos. Porém, quando eles começaram a entrar no canal, essa frase não ficou boa, mas acho que vocês entenderam? Começou um tiroteio desenfreado e esses navios foram obrigados a recuar. Em 18 de março, lá foram eles de novo em Dardanelos. Só que dessa vez os navios acabaram parando nas minas. Como se isso não fosse suficiente, eles tentaram ir por terra. Só que como os turcos já estavam preparados, acabou ocorrendo um massacre. Mais de 21.400 homens foram mortos. Isso foi uma mancha para o currículo do Churchill. Tanto que ele foi exonerado do cargo de ministro da Marinha. Ele ficou tão deprimido, mas tão deprimido, que ele virou stripper. Mentira, não virou não. Ele acabou voltando para o exército, lutando lá na França. First Lord of the Admiralty, putting him in charge of Britain's Royal Navy. It was in this post that he was blamed for one of history's biggest military blunders, Gallipoli. Churchill hatched the plan for the 1915 amphibious invasion of Turkey. The aim, knock the Ottoman Empire, a German ally, out of World War I. It ended in disaster. Forced to withdraw, the British-led Allied troops suffered more than 46,000 dead and 200,000 wounded. Só que isso não durou muito, porque em 1916 ele resolveu voltar para a Câmara dos Comuns, e ele conseguiu, e foi bem quando Lloyd George se tornou primeiro-ministro. Isso foi muito bom, porque com ele o Churchill virou o ministro das munições, e nesse cargo ele atuou na construção do tanque de guerra. Porém o tanque foi usado só 2 vezes, o que eu não entendo por quê, porque tipo essa arma praticamente mata dinossauro, e os caras quiseram usar só 2 vezes, mas tudo bem, né? Em 1919, quando a Primeira Guerra acabou, o Churchill se tornou ministro do Exército, e aos poucos ele foi recuperando o respeito que ele tinha quando ele perdeu com a merda de Dardanelos. Em 1921 ou 1922, ele acabou se tornando ministro das colônias. Aí você pensa que é uma queda, né? Ele foi de ministro do Exército para ministro das colônias. Mas não muito, porque esse cargo era tão importante que o Churchill teve até seu nome colocado na lista negra, que era uma lista de pessoas que precisavam ser mortas. Quer dizer, não que precisavam ser mortas, né? Mas eu acho que bandidos pensavam isso, por causa do envolvimento em política de colônias britânicas. Porém, quando parecia que tudo ia voltar ao normal, começou a surgir um certo probleminha. O governo liberal começou a cair. Isso porque começou a surgir a luta de classes, com a Revolução Bolchevique que estava acontecendo lá na Rússia. Meio que ela estava se espalhando pelo mundo inteiro. Você sabe o que é a luta de classes, né? Proletário, burguesia, sabe, né? O governo do Lloyd George caiu tanto que parecia quase o Vasco. E o Churchill começou a se considerar mais conservador. Isso porque ele já estava meio puto com o governo liberal. Eles meio que fizeram um tratado comercial, ou algo assim, com a Rússia bolchevique. E o Churchill odiava a Rússia bolchevique. Em uma nova eleição que apareceu, ele tentou se eleger pelo Partido Conservador. Só que o jumento foi em uma área de operário. E óbvio que não ia dar certo, porque ele era conservador. Seria tipo o Bolsonaro e no MST. Porém, quando Stanley Baldwin, que era o novo primeiro-ministro, foi eleito, o Winston também conseguiu se eleger. Só que também foi pelo Partido Liberal. Apesar de se considerar totalmente conservador, a única coisa que ele discordava do conservadorismo era na economia, que queria ser liberal. E o Baldwin, vendo isso, tornou Churchill o ministro das finanças. Aí, obviamente, que o Churchill arrasou, não é verdade? Não é? Não, não é não. Ele não sabia nada de finanças. Bem, mas ele não durou muito nesse governo. Porque quando todo mundo resolveu deixar as colônias da Índia escolherem seus próprios governantes, o Churchill foi contra e deixou o cargo. E ele aproveitou o tempo livre para escrever mais um livro e se tornar um dos escritores mais famosos e mais bem pagos da época. E como vocês já perceberam, o Churchill tinha um certo faro para treta. Não demorou muito para ele desconfiar de um cara lá na Alemanha. Só que quando ele avisou, ninguém quis ouvir ele.
a Alemanha começou a quebrar algumas regras do Tratado de Versalhes. Um exemplo foi quando ela aumentou o limite do exército, além dos 100.000 homens. O Adolfinho começou a dar uma cutucada na Tchecoslováquia em 1938. O primeiro-ministro britânico da época, o Chamberlain, não fez nada sobre isso. Ele queria evitar a porradaria, e não ouvindo Churchill, ele simplesmente deixou que a Alemanha anexasse a Áustria. No final de 1938, ocorreu o Encontro de Munique, e nesse encontro estavam presentes o Chamberlain, o primeiro-ministro francês e o Benedito, lá da Itália. Nesse encontro, foi decidido que a região de Sudetos, que era uma pequena parte da Tchecoslováquia, seria dada à Alemanha. Em troca disso, o Adolf assinou um tratado que, em teoria, evitaria a guerra, mas obviamente não deu certo. Só que nesse dia, o Chamberlain comemorou, porque para ele tinha sido um herói, ele tinha evitado a guerra. Só que em 1939, a Alemanha invadiu toda a Tchecoslováquia, ou seja, esse tratado não adiantou de porra nenhuma. Parabéns, Chamberlain, seu retardado. E com a guerra já começando, o nome do Churchill era muito pedido no governo, e não demorou muito para que o primeiro-ministro desse um lugar para ele no Conselho de Guerra. Só que logo ele passou de novo para ministro da Marinha. Enquanto isso, a Alemanha passava o rodo em todo mundo. Ela invadiu a Bélgica, a Holanda e até mesmo Luxemburgo. No dia 1º de maio de 1940, sob muita pressão, o Chamberlain deixa o cargo de primeiro-ministro. E com muita aceitação, Winston Churchill se torna o primeiro-ministro britânico. É nesse dia que vem o mais famoso discurso dele na Câmara. E a vida dele não estava nada fácil, porque quando a turminha do Adolfinho tomou a França, ele estava praticamente sozinho na guerra. E muitos diziam que logo ele ia cair. Só que através de discursos, principalmente através do rádio, ele animava toda a população e todo o seu exército. Em julho de 1940, quando a Luftwaffe, que era a Força Aérea Alemã, atacou os britânicos, se iniciou uma das mais famosas guerras aéreas da história. E quando os britânicos tiveram que contra-atacar, começou a famosa Batalha da Grã-Bretanha, que era uma batalha nos céus. Só que tinha um pequeno detalhe. A Royal Air Force, que era a Força Aérea dos Britânicos, era formada por jovens que não tinham nenhuma experiência. E do outro lado, a Luftwaffe tinha pessoas com experiência de sobra. Eles tinham até acabado de sair de um pequeno teste em uma guerra. Ou seja, tinha tudo pra merda acontecer. Porém, os ingleses tinham a tecnologia do seu lado, principalmente o radar. E com ele, eles fizeram que os alemães enfrentassem a primeira derrota. Enquanto isso acontecia, o Churchill estava fazendo um acordo com Roosevelt, que era o presidente dos Estados Unidos. Agora ele teria equipamentos norte-americanos. E os dois líderes estavam até ficando bem amigos. Para vocês terem uma ideia, eles acabaram se encontrando às escondidas em um barco. Que é bem fofo se for ver, né? E nesse encontro, saiu a Carta do Atlântico. Que não era uma carta de amor não se preocupe. Era uma carta que dizia que as duas nações, a Grã-Bretanha e os Estados Unidos, seriam pacíficas no futuro. Enquanto tudo isso acontecia, a Alemanha fez a pior escolha da vida dela, que foi dar uma cutucada na União Soviética. Isso de certa maneira animou o Churchill, porque agora o Adolfinho teria que se preocupar com duas frentes de batalha. E apesar do Roosevelt e a Grã-Bretanha não gostarem nem um pouco da União Soviética, a ajuda deles foi bastante necessária. E depois que os Estados Unidos entrou oficialmente na guerra, depois do ataque em Pearl Harbor, as coisas melhoraram. O Eisenhower, junto com umas tropas britânicas, venceram a galerinha do mal lá na África do Norte. E em 6 de junho de 1944, nas praias de Normandia, com a ajuda do tempo, os aliados pegaram os alemães de jeito no chamado Dia D. E em 1945, a União Soviética resolveu sentar a mão na cara dos alemães. E com isso, Adolfinho e sua turma partiram daqui. E apesar do Churchill estar em um bom momento, aconteceram algumas coisas que meio que mudaram o ritmo das coisas. Por exemplo, o Roosevelt veio a falecer e o Harry Truman assumiu no lugar. E quando teve o encontro de Stalin, Truman e Churchill, para saber o que eles iam fazer com o Japão, já que o Japão ainda estava em guerra, ele acabou descobrindo sobre a bomba atômica. Ele não sabia se deveria ou não apoiar o uso das bombas, porque se de um lado acabaria com a guerra de uma vez, do outro seria uma baita de uma covardia. Mas, como nós sabemos, né, a opinião dele não prevaleceu tanto assim, e as bombas foram usadas. E com a guerra acabada, o Churchill desfilava pelas ruas como um herói.
acenando daquele jeito, sabe? Aí eu te pergunto, você acha que ele ficou de primeiro-ministro para sempre, não é? Afinal de contas, ele era um herói da Segunda Guerra. Mas não foi bem isso que aconteceu, não. A guerra trouxe algumas mudanças, inclusive na mente das pessoas. Nas eleições seguintes, os conservadores perderam. E entre eles, obviamente, estava o Churchill. E apesar dele representar o heroísmo da guerra, as pessoas queriam deixar tudo que era relacionado a essa fase para trás. E o Churchill era o principal ícone disso. E elas queriam algo que era relacionado à mudança. E sabe quem que começou a promover as mudanças? Foi o Partido dos Trabalhadores. Um tempinho depois, o Churchill conseguiu um lugar no parlamento de novo. Só que dessa vez ele não era mais o primeiro-ministro. Quem estava no cargo era o Clement Attlee, do Partido dos Trabalhistas. E o Churchill realmente odiava esses caras, porque eles tinham uma política mais ou menos socialista, sabe? Eles queriam distribuir riquezas, dar planos de saúde gratuitos, reconstruir casas, que era essencialmente o que os cidadãos queriam no momento. A raiva do Churchill sobre os trabalhistas era tanto que ele chegou até uma vez, em um programa de rádio, a acusar eles de tentar fazer uma ditadura. E eu não vou mentir pra vocês não. Meio que eles davam motivo para isso também. Um exemplo foi quando o Churchill foi recebido no parlamento pelos seus companheiros de partido com aquele canto, sabe, de um bom companheiro. E os esquerdistas começaram a cantar o hino da bandeira vermelha. E eu acho que isso dá um pouquinho de motivo, né? E como ele tinha mais tempo livre, o Churchill começou a praticar alguns hobbies, como por exemplo a pintura, e também começou a escrever seu livro sobre a Segunda Guerra Mundial, e começou até mesmo a fazer mais discursos públicos. E o principal assunto desses discursos era sempre a Guerra Fria, entre os Estados Unidos e a União Soviética. Em 1950, ele tentou concorrer a primeiro-ministro. Aí sim, ele perdeu de novo. Pelo menos para o Churchill, ele começou a perceber que o número de trabalhistas no parlamento estava diminuindo bastante. E vendo isso, em 1951, ele participou de uma nova eleição para ser o primeiro-ministro. E dessa vez sim, ele conseguiu se reeleger. Porém, ele pegou a Grã-Bretanha numa situação econômica meio complicada. Ele até mesmo reclamou com o Clement Attlee pelo Partido Trabalhista não ter cumprido as promessas que tinha feito. Só que nesse novo mandato, as metas do Churchill eram outras, e a principal era obter a paz mundial. Só que estava meio complicado, porque para dialogar com os Estados Unidos, que estava gigantesco, e com a União Soviética, que também estava crescendo muito, não ia ser fácil. Além do mais, o Churchill já estava bem mais velho, estava sem aquele pique de gato. Porém, mesmo no meio desse caos todo que estava o mundo, ele conseguiu receber alguns prêmios e também nomeações. Entre as mais importantes estão ele ser considerado cavaleiro pela Rainha Elizabeth II, ou seja, ele agora se chamaria Sir Winston Churchill, e também receber o Prêmio Nobel de Literatura, pelo seu conhecimento da língua inglesa. Em 1954, quando Churchill teve um derrame, ele não deixou que isso o impedisse de ele encontrar um antigo conhecido dele, que participou também da Segunda Guerra Mundial, que no momento estava atuando de presidente dos Estados Unidos, o Eisenhower. Em 1955, por causa da idade e também da saúde, ele acabou pedindo demissão do cargo de primeiro-ministro, mas ele ainda continuou atuando no parlamento, até 1959. Apesar de estar numa idade bem avançada, o Churchill conseguiu arrumar tempo para receber mais homenagens. Entre elas estava ter seu nome colocado em uma das universidades mais famosas da Inglaterra, o Churchill College. E ainda foi considerado cidadão honorário dos Estados Unidos. E conseguiu ainda publicar mais um livro, A History of Speaking People. Sir Winston Churchill morreu em 24 de janeiro de 1965, com 90 anos. O seu enterro foi tratado como um evento de chefe de Estado, ou seja, nesse momento, o Churchill estava sendo considerado tão importante quanto um rei ou uma rainha da Inglaterra. Ele foi enterrado no vilarejo de Blendon, do lado de seus pais. Uma coisa muito legal é que na abadia de Westminster tem uma lápide que está escrito o seguinte: lembre-se de Winston Churchill. Sir Winston Churchill teve que aguentar o mundo falando que ele não ia conseguir nada, até mesmo seu pai. Mas ele foi uma pessoa que falava o que pensava, que corria atrás de seus sonhos. E ele conseguiu, com muito esforço, deixar não só seu nome marcado no Partido Conservador, não só na Inglaterra, mas também na história. Sir Winston Churchill, um dos maiores personagens históricos que já existiu.